Eu entendi todo o processo de afogamento, né, estando na praia e vendo na emergência e no CTI. Eu entendi todo o processo médico de fisiopatologia, do que acontece com o afogado, de quais os melhores tratamentos, e tive que, ao longo desses anos todos, eu desenvolvi e publiquei diversos trabalhos científicos que hoje são usados como protocolos no mundo inteiro. Então, assim, isso eu devo a essa experiência, ter passado essa vida toda procurando respostas a perguntas que não haviam respostas quando eu comecei essa parte de afogamento, e não havia no Brasil e no mundo inteiro. Então, essa busca me levou a esse conhecimento maior. Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista da revista Emergência, e este é mais um programa Emergência Entrevista. Hoje nosso convidado é o médico Davi Spillmann, um batalhador na área de prevenção ao afogamento no Brasil. O doutor é tenente-coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e secretário-geral da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A gente convidou ele hoje para falar sobre o problema do afogamento no país, que atinge em especial crianças, adolescentes e jovens adultos e marcam suas famílias para sempre. Olá, doutor, seja bem-vindo ao programa Emergência Entrevista. Olá, querida. Olá a todos. Certo, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a prevenção do afogamento, isso é uma questão muito importante, e a gente está fazendo essa entrevista agora no período de verão, né? Só que imagino que os afogamentos, eles têm estatísticas no ano inteiro, ele é um problema do ano inteiro, certo? Com certeza, Paula, é uma ocorrência que não tem muita estação, até porque o Brasil está em verão, né? A partir de Rio de Janeiro, Espírito Santo para cima, é verão o ano inteiro. Então, as ocorrências acontecem o ano inteiro. É claro que aumentaram muito esse ano e no verão, e a gente vai falar sobre isso. Aumentaram bastante? Teve um aumento muito grande. A gente calcula um aumento de 30% a mais de, pelo menos, salvamentos, né? Pessoas que se afogaram. Neste verão agora? Nesse verão. E isso decorre de 3 fatores principais. O primeiro fator é pós-Covid. As pessoas... a Covid ameaçou muito as pessoas, e de 2022, 2023 para cá, as pessoas estão aproveitando muito mais e querem viver muito mais e muito mais intensamente. Então tem um fator carpe diem, que é eu quero viver o agora, eu quero aproveitar tudo, e aí acaba se arriscando muito mais. Isso é uma coisa. A outra coisa, o segundo fator, é que as pessoas estão muito nas redes sociais. E as redes sociais necessitam de fotografia, de filme, de vídeo, de produção. E elas acabam se arriscando muito mais para ter o melhor foto, o melhor vídeo, e isso acaba vulnerabilizando a nossa sociedade de uma forma que não tinha anteriormente. E o terceiro fator é o fator do aquecimento global, fator climático. E aí o fator climático tem pelo menos 7 variáveis diferentes que estão afetando o aumento do número de afogamentos. Isso tudo, esse conjunto, resultou num aumento de quase 30% no número de afogamentos nesse verão. Nossa, mas isso foram dados de agora, foi nesse verão que vocês chegaram nessa conclusão, então? A gente ainda não tem os dados fechados. Quando a gente faz um cálculo, todo ano a gente lança um boletim epidemiológico sobre afogamento. Problema afogamento no Brasil. E aí a gente fala sobre quem, quando, aonde, por quê, todas essas características.
Mas isso é muito baseado em mortes por afogamento. Esses dados que eu estou dando para vocês de aumento de 30% é de salvamento, não é morte. E são dados regionalizados, não são dados Brasil ainda. A gente só vai saber os dados do verão de 2025 para 2026 em 2027 para 2028, porque leva 2 anos, tem um gap de 1 ano e meio mais ou menos, para que a gente tenha acesso ao banco de dados de DataSUS, que a gente possa baixar uma opção de planilhas, em média de 60 a 70 planilhas diferentes, para fazer esse cruzamento de dados e apresentar os dados de uma forma mais palatável para a sociedade. E as mudanças climáticas nessa causa aí em função de os rios mais cheios? É interessantíssimo. Quer dizer, é interessante porque é uma coisa nova, né? E é uma análise nossa que a gente vai publicar isso em breve numa revista internacional. A gente tem algumas coisas. Primeiro, o aquecimento por si só leva as pessoas a procurarem mais se refrescarem na água. Então, o lazer na água aumenta muito por essa questão. Aumenta o número de inundações. Então, as pessoas estão mais sujeitas a inundações, maior o número de afogamentos. Por exemplo, aconteceu um caso recente, acho que ontem ou anteontem, aqui no Rio de Janeiro, de 2 ou 3 pessoas tomarem choque na hora que está andando ali na água, toma o choque e ela não morre do choque. Ela morre porque ela cai no chão, tem água, ela se afoga e morre por afogamento. Então, o choque é só um fator precipitante. Então, a inundação. Tem as secas, né? No caso, por exemplo, regiões que estão em seca fazem com que as pessoas necessitem ir buscar mais água em rios, lagos e represas, e isso facilita o afogamento. Além disso, armazenam água no seu entorno, no lar, o que fragiliza as crianças de 1 a 4 anos o potencial afogamento ali naquele local. Os pescadores, por exemplo, eles têm a escassez de peixe, né, com o que está acontecendo no aquecimento global, eles têm que ir mais longe, se arriscarem mais, e aí acaba se afogando mais. Então você vê que tem vários fatores reunidos, o aumento do nível dos oceanos, né, faz com que a água chegue a locais que não chegava antes, então maior número de afogamentos. Então a mudança climática afeta o afogamento diretamente, impacta diretamente. Nossa, que interessante isso, um dado bem novo. E doutor, por que, na sua opinião, ainda temos esses altos índices de afogamento? O senhor deu algumas causas, mas assim, a gente vem em vários anos apresentando esse problema. Por que ele persiste? Isso é uma falta de uma cultura da sociedade? E daí a gente recai numa das causas do Instagram, né? Ou também uma falta de política pública, ou é tudo isso junto? Então, assim, por que está aumentando? Por que está aumentando os afogamentos? Por todas essas causas, mas o afogamento, quando a gente analisa os grandes fatores de afogamento, eles estão relacionados ao risco ambiental e ao comportamento de risco. E esse balanço entre os dois é que provoca o afogamento. Então eu tenho, por exemplo, uma criança que sabe nadar na piscina, mas que é colocada na praia e os adultos que deveriam entender ou ter essa visão sobre o afogamento acham que a piscina é a mesma coisa que a praia. E ela acaba se afogando. Então, para cada ambiente, você tem que ter uma competência aquática determinada. Então, por exemplo, eu surfo, eu gosto de ir à praia, eu posso entrar no mar com 2, 3 metros de altura, não tem problema, mas se me colocarem em Nazaré, eu morro afogado. Significa que eu não tenho a competência aquática suficiente que supere
o risco naquele local. O risco se torna maior e aí acaba acontecendo afogamento. Ou, por exemplo, eu sou um velejador com muita experiência e eu sei nadar muito bem, então eu não uso colete salva-vidas. E eu posso ter um mal súbito ou um trauma craniano, perder a consciência subitamente e eu vou morrer afogado ali, mesmo sabendo nadar muito. Se eu estiver inconsciente, eu não consigo nadar. Então, o afogamento é um balanço entre esses dois fatores. E a população mais vulnerável para morrer afogada é a população de 15 a 24 anos. Essa população se sente super-homens. Então, elas olham para o risco e dizem, não está tão arriscado assim. Elas avaliam a sua competência aquática e dizem, não, eu tenho condições. Quer dizer, ela subestima o risco e superestima a sua competência aquática, o que fragiliza e vulnerabiliza essa população muito mais. Por que o homem morre 7 vezes mais do que a mulher por afogamento? Porque a mulher avalia melhor o risco. A mulher respeita mais os seus limites. Então ela olha e diz assim, não, isso está perigoso, eu não vou entrar. Diferente do homem, e principalmente essa faixa etária, que ele olha e diz, não, eu posso. Ou você está num grupo de 3, 4, 5 garotos que 1 ou 2 poderiam entrar. E eles entram e pilham o outro, dizendo assim, você não vai? Está com medo? Né? Está amarelando? E aí, essa coisa da masculinidade tóxica, nesse momento, é um fator de muita influência, que leva ao aumento do risco, ou seja, ele não consegue avaliar direito, acaba entrando numa situação, passando mal ali, e o outro garoto que conseguiria sair dali, tenta salvar ele e morre junto, porque ele tem condições de uma competência aquática para estar ali sozinho, mas não para salvar esse outro amigo. Então isso é uma coisa que acontece diariamente. 16 brasileiros morrem todos os dias por afogamento. Desses 16 brasileiros, 2 morrem ao tentar ajudar o outro que está se afogando. Então, assim, a ajuda no afogamento tem que ter muita experiência, tem que ter muito cuidado, porque morre tentando ajudar. É uma questão cultural, bem mais do que outras questões, né? E políticas públicas, mas é uma questão de consciência. Eu acho que é um conjunto, né? Por exemplo, quando você faz uma política pública onde você mostra à população, que é o que a gente tenta fazer o tempo todo dentro do trabalho da Sobrasa, se você mostra à população que todos nós somos vulneráveis ao afogamento, quer dizer, o afogamento pode acontecer com qualquer um de nós, mas não deveria, você começa a mostrar casos de grandes nadadores, grandes surfistas, grandes velejadores, grandes atletas que se afogaram. E isso convence melhor a população de que todos nós somos vulneráveis. Então, a política pública de saúde é importante, mas é um conjunto, na realidade, né? A organização civil, a sociedade, o governo, é um conjunto de instituições e esforços que fazem com que isso às vezes fique difícil, porque é tanta gente que tem que ajudar, né? Tanta gente que tem que influenciar, que acaba falhando em algum local. Sim. A Sobrasa está com 30 anos de existência, Paulo. Nós fazemos 30 anos que nós batemos na mesma tecla e aprendemos muito na hora de comunicar isso. Hoje a gente tem 18 programas de prevenção, programas para crianças, programas para adultos, o programa para surfista, para kitesurfista, para mergulhador, para cachoeira, para velejador, para barco, para pesca. A gente entendeu que a gente precisa de uma comunicação específica para cada atividade aquática, cada idade diferenciada, cada esporte aquático. Senão se a gente não comunicar isso adequadamente,
o lado de lá não compra essa ideia da necessidade que ele tem de prevenir e que a prevenção pode trazer assim, grandes benefícios. Certo. Vamos falar da questão dos ralos, né? Em janeiro agora saiu na mídia mais um caso de uma menina que teve o cabelo puxado pelo ralo, afogou e infelizmente houve a morte dela. Por que ainda temos esse problema com os ralos? É um equipamento barato, é um equipamento de fácil acesso, de fácil instalação. O que fazer para mudar esse cenário? A gente tem um programa chamado Piscina Mais Segura. Esse programa já tem uns 17 anos. E são 5 medidas. E das 5 medidas, uma fala sobre a aspiração. O risco da aspiração em piscina. E é importante que as pessoas entendam que esse risco, como você falou, ele tem algumas medidas que reduzem muito o risco de afogamento em piscina. Quem é mais vulnerável na piscina? As crianças pequenas, de 1 a 4, 1 a 9 anos. Em relação a esse risco dessa idade, basta você ter uma cerca com uma altura de 1,20 m, barras laterais transparentes, um portão que abra para fora, que não tem acesso à fechadura do lado de fora, só por dentro, né? E isso faz com que as crianças não ultrapassem, não entrem na área da piscina sem a presença de um adulto. Isso é fundamental. E a aspiração. A aspiração, o que a gente recomenda? Que as piscinas tenham que ter 2 pontos de aspiração. Por quê? Se você obstruir um ponto, o outro continua aspirando e não provoca vácuo. O que provoca vácuo é quando tem um ponto só e a pessoa bota o corpo, alguma coisa ali, tapa, e aquilo provoca um vácuo que você não consegue tirar a pessoa, a não ser desligando a bomba e revertendo o sistema para parar o vácuo. Além disso, esses 2 pontos têm que ter tampas anti-aspiração de cabelo. Porque mesmo tendo 2 pontos de aspiração, se ele tiver um ralo, usar aquele ralo comum, o cabelo entra pelo aquele orifício ali do ralo, ele dá um nó embaixo do ralo e você não consegue arrancar a criança dali. Normalmente são meninas com cabelo maior e que estão sob esse risco, né? Então o que você deve fazer existem algumas formas. Você pode, piscina residencial, você pode desligar a bomba. Não é o ideal, mas é uma forma de evitar isso. Segundo, você deixar as meninas sempre com o cabelo amarrado, com touca. Isso evita de aspirar o cabelo. E principalmente ter 2 tampas anti-aspiração de cabelo naqueles ralos, de forma que o cabelo não penetre e não seja aspirado. E que não provoque esse tipo de aprisionamento. Aprisionou, a única forma de tirar é cortando o cabelo. Então, assim, é complicado. Se conseguir ver a tempo, né? Que às vezes não consegue ver. Porque normalmente acontece com crianças que sabem nadar. São crianças que estão brincando na piscina e a aspiração está rolando, ela chega perto da aspiração, no fundo, na lateral, e o cabelo é aspirado. Depois que ele é aspirado, o turbilhonamento provoca um nó no cabelo. E a criança não consegue tirar. E ninguém consegue tirar. Então, assim, às vezes tem que... às vezes acontece escalpelamento para poder tirar a criança. A pessoa não consegue, causa aquele desespero. Não adianta desligar a bomba. Se desligou a bomba, não vai sair. Então, assim... é tão fácil evitar que aconteça, e eu acho que na maioria das vezes eu quero crer que as pessoas não colocam 2 pontos de aspiração e tampa anti-aspiração por desconhecimento. Então, por isso que a gente vem batendo o tempo todo, toda hora a gente bate na mesma informação, né?
E a informação tem que chegar naquele dono da piscina, na escola de natação, nos clubes, nos hotéis, né, em todos esses locais. Eu acho que é isso que essa entrevista pode fazer de grande benefício para as pessoas. E são equipamentos baratos, né? No total, não se gasta quase nada. Você troca a tampa do ralo e o ralo sem esvaziar a piscina. É um mergulhador que entra ali, faz e troca, e tem adaptação para todos os tipos, então é muito fácil. Tá? Eu acho que é mais assim, digamos assim, desconhecimento das pessoas de que existe isso, e isso pode e salva vidas. Doutor, o senhor tem uma experiência grande, enorme, são 30 anos de Sobrasa, mas o senhor foi criado na praia. Então, é do Rio de Janeiro. Quais são os afogamentos que lhe marcaram, que o senhor presenciou, que o senhor atendeu durante a sua vida? Paulo, primeiro começando pelo meu próprio afogamento, que me motivou a procurar saber nadar melhor, ter mais conhecimento, respeitar mais. Eu me afoguei num 1º de janeiro, eu tinha 7 anos, eu estava pegando onda com prancha de isopor na praia de Copacabana, e veio uma onda, eu estava com um primo, veio uma onda e bateu na gente, levou a prancha dele. Foi nesse momento que eu fiz o meu primeiro salvamento. Eu peguei minha prancha, nadei até ele, botei ele em cima da minha prancha, e aí veio uma segunda onda e levou a minha prancha também. E aí a gente começou a se afogar, e quando a gente estava assim naquele sufoco, apareceu uma mão e me pegou a mim e a ele, e era meu pai que tinha visto o ocorrido, e assim foi o salvamento. Isso acho que marcou minha vida, no sentido de aquele salvamento, aquele afogamento, aquela vulnerabilidade, me levou a praticar natação, a me esforçar mais. Eu fiz a faculdade de medicina através de uma bolsa de estudos, nadando, né? Então, assim, eu paguei minha faculdade nadando, e quando eu me formei, a minha vontade era trabalhar na praia com os guarda-vidas, dedicar a minha profissão a esse tipo de situação que é o afogamento, e foi o que eu fiz. Fiz prova para o Corpo de Bombeiros, passei, e já no início trabalhava lá, fui o primeiro médico militar a trabalhar lá na praia de Copacabana, com ambulância. Depois eu fui para o helicóptero. Então passei minha vida toda como bombeiro militar, atendendo casos de afogamento na praia de Copacabana e depois na Barra da Tijuca. Como eu fiz prova e passei para o Hospital Miguel Cotto, eu conseguia ver o caso do afogamento na praia e conseguia levar para o Miguel Cotto e ver o caso também como evoluía na emergência e na terapia intensiva onde eu trabalhava. Eu entendi todo o processo de afogamento, estando na praia e vendo na emergência e no CTI, eu entendi todo o processo médico, de fisiopatologia, do que acontece com o afogado, de quais os melhores tratamentos, e tive que, ao longo desses anos todos, eu desenvolvi e publiquei diversos trabalhos científicos que hoje são usados como protocolos no mundo inteiro. Então, assim, isso eu devo a essa experiência, ter passado essa vida toda procurando respostas a perguntas que não haviam respostas quando eu comecei essa parte de afogamento, e não havia no Brasil e no mundo inteiro. Então essa busca me levou a esse conhecimento maior. Recentemente, eu vou dizer recentemente, porque eu acho assim, eu estou com 67 anos, então para mim 15 anos atrás é recente para mim. Tá? De 15 anos ou 20 anos para cá, eu entendi que o melhor tratamento não é emergência, CTI, tubo orotraqueal, adrenalina. Eu acho que o melhor tratamento é prevenção. É onde a gente consegue um maior resultado. É claro que isso passa despercebido. Eu
eu educar uma criança como não se afogar, ela não vai se afogar e nada aconteceu. Então passa despercebido. Mas para mim, olhar para a curva de casos de afogamento, de morte por afogamento no Brasil, de 20, 30 anos para cá, e ver ela reduzindo a cada ano, embora a população esteja aumentando e o lazer aquático, o risco esteja aumentando, significa que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho da prevenção e a prevenção é o melhor caminho. É claro que a prevenção é muito ampla. Ela começa na educação antes de as pessoas entrarem na água, antes delas decidirem ir para qualquer atividade aquática, até a educação que é feita no local, na piscina ou na praia pelos guarda-vidas, é super importante, a prevenção ativa e a prevenção reativa, até chegar ao fracasso da prevenção, que é o socorro. É necessário, sim, porque a gente fracassa por vezes, isso acontece, e até a necessidade de fazer um atendimento médico no ápice, que seria uma ressuscitação cardiopulmonar. Eu passei algumas experiências, que a pergunta era que experiências que você tem. No início, por exemplo, a gente não sabia qual era o melhor local para fazer a ressuscitação, ou seja, para tratar aquele afogado grau 6 muito grave. A gente tinha dúvida se era para ressuscitar na areia ou na borda da piscina, se era ao longo do caminho até a ambulância, se era na ambulância, se era no centro de recuperação de afogados ou se era no hospital. Então a gente tentou todos esses processos e descobrimos que a melhor forma de atendimento é no local, na areia, né? Então, conforme a gente descobriu isso, a gente começou a ficar na areia, a gente não saía para a ambulância. E a população juntava ao nosso redor, olhando a gente fazer a ressuscitação na areia, na praia de Copacabana ou em Ipanema. E o curioso é que, no início, juntavam muitas pessoas olhando. Mas como a gente ficava, às vezes, 1 hora ressuscitando, depois de meia hora, 40 minutos, aquilo fazia parte do cenário e as pessoas iam passando, elas iam embora. Então, assim, é uma mudança muito grande no conceito. A gente ressuscitava as pessoas na areia. Da areia, a gente já sabia se a pessoa ia ter condições de ser ressuscitada ou se ela ia, quer dizer, ou se não ia, e aí a gente já levava ela para o IML. Então, assim, isso foi uma mudança muito grande. E as pessoas, e a praia toda reconhecia esse esforço que a gente estava fazendo, né? É muito comum a sociedade olhar você fazendo a ressuscitação no pré-hospitalar e dizer assim, por que ele não leva para a ambulância logo? Né? A ambulância tem tudo. Não, a gente leva a ambulância para o local do afogamento. Essa é a melhor chance do afogado. Então, era muito comum que as pessoas, às vezes, quando a gente precisava de alguma coisa mais sofisticada, que a gente levava para a ambulância e a ambulância ficava parada, e as pessoas questionando de fora, mas por que ele não vai logo para o hospital? Não é o hospital que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença é o meu empenho no local, ter um tubo orotraqueal, fazer um acesso venoso adequado, uma ressuscitação adequada. Até porque se a pessoa estiver parada, eu tenho que ficar parado fazendo a ressuscitação. Essa é a melhor condição para o afogado. A gente tentou também ressuscitar andando com a ambulância e é um terror. No local, seria na praia. E assim, até 1 hora depois é possível, então, ressuscitar a pessoa, um afogado. A gente tem ali 4 situações que você não faz a ressuscitação. Você identificou que a pessoa está em parada cardiorrespiratória e ela tem livores, ou seja, manchas violáceas no corpo, rigidez cadavérica, decomposição corporal ou um tempo de submersão maior do que 1 hora, você não vai tentar ressuscitar, você vai levar direto para o IML. Sim.
Se não houver essas 4 situações, você vai tentar ressuscitar sempre. E a ressuscitação não para com 5, 10 minutos. Ela pode durar 1 hora, 1h30. Quando você decide, você começou a ressuscitação, e quando você decide parar a ressuscitação em afogamento. Quando você foi bem sucedido, parou. Quando você está exausto, não aguenta mais fazer, parou. Quando a ambulância do suporte avançado de vida chegar, você para e entrega para o suporte avançado. Quando o suporte avançado vai parar? Depois de pelo menos 15 minutos de assistolia, onde você percebe que não está mais hipotérmica, e ela mantém a assistolia, embora você esteja oxigenando bem, fazendo tudo que era preciso fazer. Nesse ponto, você, como médico ou enfermeiro, decide não dá mais, esse paciente não tem mais chance de afogamento, não tem mais chance de ser ressuscitado. Mas então é todo um procedimento, né? Isso a gente aprendeu ao longo desses 30 anos. Sim. Né? Experimentando. A gente queria respostas lá de fora, né, Paula? A gente, em 1990, quando eu entrei no Bombeiro, eu escrevi para todo mundo que publicou algum artigo sobre afogamento e não consegui nenhuma resposta adequada. Fui num congresso mundial em 93 apresentar o trabalho do Brasil, e lá eu perguntei para todo mundo como que eu fazia, o que eu fazia, como eu deveria fazer. Depois de um tempo perguntando no Congresso Mundial, lá em 93, no país de Gales, eu descobri que ninguém tinha resposta, que nós tínhamos que produzir essa resposta no Brasil. Isso me incentivou a realizar diversos trabalhos. Hoje a gente tem quase 400 trabalhos científicos publicados em todo o mundo, mostrando cada situação, qual é o lado melhor para você colocar o afogado, o que acontece com tipos de águas diferentes, o que acontece na hipóxia, qual é a fisiopatologia, qual é o melhor tratamento. Então, a gente não tem resposta para tudo, existem algumas dúvidas ainda, mas a maioria das dúvidas que a gente conseguiu solucionar através de pesquisa científica, usando essa experiência toda do Centro de Recuperação de Afogados, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, e com a ajuda de outros de bombeiros do Brasil e guarda-vidas civis. Certo. Doutor, vamos falar dos guarda-vidas. Não é salva-vidas, né? É guarda-vidas. Eles são profissionais que são obrigatórios conforme leis locais, né? E para cenários onde tu tem muitas pessoas e risco de afogamento. Mas a gente sabe que não é essa a realidade, né? Tem muito local que o guarda-vida não está presente. Qual é a solução para a gente ter mais profissionais, né, nesse sentido? No meu condomínio, por exemplo, tem piscina e nem sempre tem guarda-vida. Às vezes tem uma pessoa, às vezes não tem ninguém, entende? Então, a gente sabe que é uma realidade que não funciona como deveria, né? Então, não existe uma lei federal. Existem leis estaduais, normas técnicas, existem leis municipais. A gente tem uma lei federal que a gente tenta aprovar há mais de 15 anos, que está no Senado, e a gente não conseguiu. Isso passa por interesses múltiplos, né? As pessoas ficam com receio, se tiver essa lei, eu vou ter que obrigatoriamente pagar um guarda-vidas, uma pessoa para estar lá, isso é um custo maior. Mas assim, o que é o custo? É o custo da vida, né? Então assim, e morre muito rápido. O afogamento é muito silencioso, quer dizer, ninguém escuta, a pessoa está se afogando e ninguém escuta, ele é muito rápido e ele é muito crítico. Ou seja, a pessoa estava muito bem agora e em 5 minutos ela está morta, em parada cardiorrespiratória. Então precisa de alguém olhando. Se você está numa piscina de um condomínio e não tem guarda-vidas, você deve colocar alguém olhando por todos. Pelo menos para ter um olhar, uma visão
de fora do que está acontecendo. Isso é fundamental. A gente acha que teria que ter guarda-vidas em todos os locais. Todas as piscinas, todas as praias, todos os rios. Mas a gente sabe que em países desenvolvidos e ricos, o máximo que a gente consegue guarda-vidas é em 30% das áreas utilizáveis. 30%. Que é uma coisa muito semelhante aqui no Brasil. Então, existem 70% das áreas utilizáveis pela sociedade como lazer, atividade recreativa, pesca, etc., que não vai ter e nunca vai ter guarda-vidas. Então, a população está por sua conta. Ela precisa ter ferramentas para enfrentar essa situação. Isso é fundamental. Uhum. A gente sabe também que em locais sem guarda-vidas, o risco de morte por afogamento é 60 vezes maior. Se eu for... Por isso é que a melhor dica que a gente tem é, você vai para a praia, escolhe um local que tenha guarda-vidas. O risco é 60 vezes menor de você morrer afogado. Você vai para uma piscina, a mesma coisa. Então a primeira coisa é saber, existe lei local que obriga o meu condomínio, o meu clube, a minha escola de natação a ter um guarda-vidas no local? Existe. Denuncia isso para o Corpo de Bombeiros para que haja uma fiscalização e que a pessoa seja multada e diga, olha, você tem que botar. Tá? Agora, isso não vai acontecer em todos os lugares. Aí entra a educação em prevenção. Quando eu vou pescar, ou vou à cachoeira, ou vou fazer um banho de rio, ou eu vou fazer qualquer atividade aquática, eu vou no site da Sobrasa e procuro. Aí eu vou na piscina. Quais são as medidas de prevenção para a piscina? Aí eu vou ler lá. Olha, você tem que ter atenção no seu maior tesouro 100% do tempo. Você tem que ter alguém olhando o tempo todo, mesmo que sejam nadadores. Tem que ter alguém olhando, porque a pessoa pode ter um mal súbito. Olha, você tem que ter dois pontos de aspiração. Você tem que saber como reagir a um afogamento para não morrer junto com o afogado. Então, assim, cada vez que eu escolho ir para uma área de lazer ou uma atividade aquática, eu posso ir no site da Sobrasa e levantar 5 medidas. Bastam 5 medidas para você reduzir 95% das ocorrências de afogamento. Tá? Isso é educar. Então, cada vez que a Paula vai pescar com a família, ela tem que saber que tem que usar colete salva-vidas, que todo mundo tem que usar mesmo sabendo nadar, que o barco tem que ter algumas regras, que ele tem que ter, o piloto tem que ter habilitação, que ele não pode sair com mau tempo, que não pode sair com uma tripulação, a tripulação tem que ser adequada, não ter um excesso de passageiros, que a condição do barco tenha sido fiscalizada. Então, assim, isso faz com que a população possua uma proteção, e isso é fundamental. Certo. E a questão dos protocolos da American Heart que mudaram no ano passado. E eles também alteraram algumas diretrizes na ressuscitação, no afogamento. O senhor pode falar um pouquinho do que mudou? Mudou para o profissional que está fazendo atendimento, para o leigo? Paulinha, não mudou nada. Para a gente, Brasil, não mudou nada. A gente está fazendo isso há 20 anos. A mesma coisa. O que a gente conseguiu foi pegar isso que a gente está fazendo, que dá certo, e dar para a American Heart e dizer assim, olha, faz assim. E aí eles publicaram o que a gente já faz há 20 anos. Então não houve. Não mudou nada. Certo. Mas então mudou explica para eles, para a gente não. Mas então explica um pouquinho, vamos deixar mais claro quais são as diretrizes. A primeira coisa que todo mundo questionava é, não, ressuscitação, eu não preciso fazer ventilação. E a gente está batendo nessa há 20 anos, ou 20 e poucos anos que a gente está batendo, precisa sim. Desde que eles propuseram só compressão,
isso ficou uma pecha difícil das... Não é só compressão, o afogamento tem que ter ventilação. E isso perdurou durante anos, e a gente insistindo na ventilação. Eles agora estão convencidos de que a ventilação é importante, aí eles voltaram a recomendar. Por que a ventilação é importante no afogamento? Ele é diferente da parada cardíaca de origem cardíaca, onde a pessoa tem uma parada de origem do coração e o oxigênio ainda está num nível aceitável no sangue. O que falta é circulação. O afogamento não. Ele tem uma parada de origem respiratória por baixa de oxigênio. Então, quando a pessoa para, quando o coração para, o oxigênio está muito baixo. Se você fizer só compressão, você está circulando um oxigênio baixo pelo corpo. E o resultado disso, do sucesso disso, vai ser muito pouco. Dificilmente você vai conseguir ressuscitar uma pessoa se você não acrescentar oxigênio. Como acrescentar oxigênio? Não é usando cilindro, máscara de oxigênio, nada disso. É boca a boca. Até um leigo pode fazer. O leigo, principalmente. Principalmente, porque é o momento de ouro de você ter sucesso, é exatamente esse momento daquela pessoa que está perto ali. É o pai, é a mãe, é o amigo, é o surfista que está surfando com o outro. Esse é o momento que você tem maior chance de ser bem sucedido. E o oxigênio é boca a boca, ventilar a pessoa. Então você começa com ventilação e começa com 5 ventilações. Para depois entrar num ciclo de 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 5 ciclos, e aí dá uma parada para reavaliar. Voltou? Não. Voltou a ventilação? Não. 2 ventilações. Teve reação? Não. Volto a fazer a compressão. Então, assim, é muito simples de você ajudar nesse caso. A gente não quer que chegue nesse momento, a gente quer que não aconteça nada, que as pessoas possam ir para o lazer, que possam retornar com um sorriso de orelha a orelha. Esse é o nosso ideal. Esse é a missão da Sobrasa, né? Que você prevenir é salvar. Então, se você está prevenindo, você está salvando, você é um herói. Educar para não se afogar. A educação é a ferramenta mais importante na redução dos afogamentos. E falando na Sobrasa de novo, o senhor comentou um pouquinho no início da entrevista sobre as ações, né? Algumas ações. Mas nesses 30 anos, assim, o que o senhor destaca que a Sobrasa, as ações que a Sobrasa fez, que foram fundamentais na mudança da questão do afogamento no Brasil? A gente começou a Sobrasa em 1995, quando a gente assinou um compromisso com a International Life Saving Federation de que a gente faria uma sociedade que lutasse contra os afogamentos no Brasil. Nesse início, éramos principalmente eu, a minha esposa e a minha secretária carregando coisa para a praia e falando com as pessoas. Isso evoluiu muito, tá? A gente está numa trajetória que hoje, assim, eu acho assim, um sucesso incrível. Nós estamos com 9.300 voluntários, nós estamos nos 27 estados e mais 14 países, nós realizamos 17 ações de prevenção todos os dias. Então, assim, é incrível isso, 17, hoje tem 17 ações sendo realizadas pelo Brasil, por países diferentes. Então, assim, cresceu muito. E nós temos, como eu falei, 18 programas de prevenção distintos, programas específicos para criança, onde a gente tem piscina mais segura, a gente tem Sobrasa Kids, a gente tem Kim na escola, que são programas para criança, que abrange todo o universo da criança, seja na piscina, seja na escola, ou seja levando as crianças para uma praia, uma piscina ou um rio.
e fazendo uma educação. E nós temos programas para adultos diversos, suporte básico de vida em afogamento, suporte avançado de vida em afogamento, cursos surf salva, mergulho mais seguro, cachoeira mais segura, pesca mais seguro, surf salva, são muitos programas, a maioria cursos de primeiro socorro, cursos de suporte básico de vida. Nós temos tudo isso no nosso site, gratuito. Você entra lá no site, faz o curso gratuito. Claro que nós temos todos esses cursos presenciais também, mas é difícil de acontecer em todos os lugares o tempo todo. Sim. Então, esses cursos você pode fazer online, gratuito, e é muito fácil, em módulos distintos. Entrar na página da Sobrasa, fazer um cadastro, clicar ali nos cursos, escolher qual o curso que você quer. Acho que são 8 ou 9 cursos diferentes, todos gratuitos, e educar para não se afogar. E a gente tem aberto aí para voluntários. A semana entram 7, 8, 10 voluntários. Então, a pergunta clássica é: eu preciso ser guarda-vidas? Não. Eu preciso saber nadar? Não. Você precisa ter vontade de ajudar, de pegar dicas simples, por exemplo, nós temos 5 gibis. Você pega um gibi, baixa na internet, pega o gibi de inundação, reúne as crianças no seu condomínio e lê com ela os gibis de inundação. Educa as crianças. Ou pode passar um vídeo de desenho animado. Cada situação dessa do gibi tem um desenho animado com o Kim e com a Tatá, e você pode passar para as crianças. Você pode passar para as crianças de forma muito simples. Passa o desenho animado, conversa com as crianças, você se educa, as crianças se educam, e você, como adulto, é muito bem-vindo para se juntar como voluntário à Sobrasa. Nós estamos de braços abertos. Você preenche um forms, entra no site, como tornar-se voluntário, preenche um forms, diga por que você quer fazer, o que você quer ajudar, a gente entende qual o melhor programa para você se encaixar, aprova isso e te manda gratuitamente uma caixa com material, com uniforme e material para você começar suas ações gratuitas pelo Brasil. Legal, trabalho bonito, que a gente sempre acompanhou aqui na revista. Doutor, eu quero lhe perguntar quem lhe inspira agora? Qual é a sua inspiração? Em quem o senhor se inspirou? Caramba, essa é uma pergunta difícil, Paula, porque eu sempre procurei inspirações diversas, né? E eu acho que quem mais me inspira é ver que me provoca, né, digamos assim, ver que ainda, com todo esse trabalho que a gente faz, com toda a dedicação, como voluntário, trabalhando 6 a 8 horas todos os dias, de domingo a domingo, o que me provoca é receber diariamente crianças que morreram afogadas. Isso me provoca, me afeta profundamente e me faz acordar 4h30 da manhã para trabalhar por essa causa. Eu acho que eu uso isso como um motor que me conduz para essa linha de ajudar as pessoas, fazer a diferença, entender que é tão simples evitar o afogamento, mas a gente precisa trabalhar muito, muito, muito. E agora a gente tem um grupo muito grande que trabalha com a gente, de voluntários, no institucional, e diariamente fazendo e ajudando as outras pessoas. Eu acho que me inspira esse voluntariado das pessoas que passaram, né, por uma situação como eu passei de afogamento, e que encontraram uma solução tão incrível, que é pegar esse problema e transformar em solução.
Eu acho que isso é uma coisa que impacta muito a minha vida. Certamente. O senhor quer deixar um recado final para quem está nos assistindo, para os profissionais da área? Estamos esperando vocês como voluntário. Todo mundo pode ajudar, a gente precisa de ajuda. Ainda 16 pessoas morrem todos os dias por afogamento e a gente pode fazer a diferença. Estou te esperando, tá? Quero você junto com a gente. Certo. Doutor, só tenho a lhe agradecer, a sua agenda é bem corrida, conseguimos um espaço hoje, mas eu só tenho a lhe agradecer por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, querida. Este foi o programa Emergência Entrevista com o Dr. Davi Spillmann, um lutador pela área de prevenção de afogamento no país. Espero vocês no próximo programa.